Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e na aula de hoje você vai acompanhar a Segunda Revolução Industrial e o Imperialismo. Segunda Revolução Industrial e Imperialismo aqui no canal hoje. Bem, gente, vamos lá, começando a nossa aulinha, Idade Contemporânea, caminhando aí para chegar lá na Primeira Guerra Mundial. Então temos esses assuntos aqui anteriores e que você vai ver que são a base para compreender depois a Primeira Guerra Mundial, né? Então, olha só aqui, ó, Segunda Revolução Industrial, né? Esse fenômeno que passa a ocorrer na Europa, principalmente, a partir da segunda metade do século XIX. Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer aqui um quadro comparativo entre a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Olha só, ó, a primeira Revolução Industrial ela é focada, circunscrita à Inglaterra, né? Então, você tem o local, né, de abrangência da primeira Revolução Industrial sendo a Inglaterra. Aí, na segunda Revolução Industrial, você percebe que esta zona de influência da industrialização aumenta. É a própria Inglaterra, mas também é na França, Itália e Alemanha, não é? Unificadas, também participam disso também. É a Bélgica, então Europa em sentido geral. E também para fora da Europa. Você pode colocar lá Japão, você pode colocar também Estados Unidos. Né? Japão vai ter a era Meiji, depois falaremos disso. Estados Unidos depois da Guerra Civil. Né? Depois da Guerra Civil Americana, você vê que o norte, mais industrializado, passa a controlar o país. E aí você também tem um arranque industrial nos Estados Unidos. Então veja que a segunda Revolução Industrial é a maior abrangência, né, em relação à primeira. Agora vamos lá, símbolos da primeira Revolução Industrial. Máquina a vapor de James Watt, não é? E o carvão, né? Queimar o carvão para produzir então a energia hidráulica, para produzir a energia que vai movimentar as primeiras máquinas. No caso da segunda Revolução Industrial, né, você percebe que o símbolo da segunda Revolução Industrial é o aço. Você já tem toda uma indústria metalúrgica, né, siderúrgica, é o aço, não é? Aí você vai ter também a produção do aço mais barateada por aquele processo químico chamado processo Bessemer. Então barateou muito a produção do aço. Já se conhecia antes, né, mas agora é barateado. Aí você vai ver claramente, não é, que você tem então indústria metalúrgica, siderúrgica, indústria química, petroquímica, indústria pesada. Então veja como a coisa ficou bem mais complexa na segunda Revolução Industrial, né? A indústria-chave e símbolo da primeira Revolução Industrial foi a indústria têxtil, né? Os teares mecânicos. Pois é, aqui, né, você percebe que é a indústria siderúrgica, a indústria pesada, não é? Veja como as coisas modificaram, né? O meio de transporte, que é símbolo da primeira Revolução Industrial, foi a ferrovia. Na segunda Revolução Industrial vai ter a ferrovia, mas vai ter também o avião, que vai ser inventado lá no começo do século XX. Né? Vai ter o navio couraçado, né? Navios já com placas de aço. Né? Você vai ter uma série de meios de transporte, como o automóvel, né? Que são símbolo de um outro período. Então veja as diferenças e tal em relação a isso. Meios também de comunicação que surgem. Na primeira Revolução Industrial, na época do século XVIII, gente, e no começo do século XIX, você tinha a carta como principal meio de comunicação, né? A partir da segunda Revolução Industrial, você tem o telégrafo, gente, né? Telégrafo lá, ó, né? Você vai lá telegrafando
com o código Morse e o outro lado lá recebendo a comunicação quase ali em tempo real, né? Telégrafo, telefone surge depois, né? Vai ter fotografia, o cinema, né? Final do século XIX já surge o cinema. Então, os meios de comunicação tornam o mundo menor, não é? Se você pensar na época das grandes navegações, por exemplo, as distâncias que eram grandes ficaram menores. Mas agora, com essa segunda revolução industrial, né, os meios de transporte que são desenvolvidos tornam o mundo menor ainda. Né? Você, com a ferrovia, pode em poucos dias atravessar os Estados Unidos, né, de uma ponta até outra, coisa que demoraria, né, talvez meses para você fazer em épocas anteriores. Bom, na verdade, essas transformações todas vão marcar uma mudança na história do capitalismo. O capitalismo que ele era em sua origem, lá na Baixa Idade Média, no começo do período moderno, que era o capitalismo mercantilista, com a primeira Revolução Industrial, né, surge o capitalismo industrial. Agora, com a segunda Revolução Industrial, né, você tem o capitalismo monopolista financeiro. Então surge o capitalismo financeiro. O que é isso? Você tem, na verdade, não mais a fábrica. A fábrica é coisa lá da primeira Revolução Industrial. Agora acontece o seguinte, você tem um amplo mercado, né, para que esta fábrica abasteça. Você demanda de alta tecnologia e alto investimento. Por isso, inclusive, o desenvolvimento da ciência, a ideia da universidade e grande dinheiro, né, investido no conhecimento científico para você aumentar, né, a tecnologia da indústria e ela poder, então, avançar e os lucros aumentarem. Então, na verdade, não é uma pequena fábrica mais. Surge o que a gente chama de conglomerado, né? Surge o grande conglomerado industrial que só um sócio capitalista não tem a grana necessária. É necessário o investimento dos bancos. Né? O setor financeiro acaba então investindo no conglomerado industrial. Então tem um entrelaçamento entre a indústria e o banco para ampliar os negócios, surgindo, portanto, o conglomerado industrial. Vão surgir rapidamente as bolsas de valores, né, as ações dessas empresas que são colocadas no mercado. Então, é um outro mundo, é uma outra situação, que é fruto desta união do mercado financeiro com a indústria. Então, você constrói o capitalismo financeiro. Esses grandes conglomerados vão ter estratégias para adquirirem o monopólio do mercado. E aí que vem, né, a ideia do cartel, que são empresas do mesmo ramo, né, que combinam os preços para diminuir a concorrência e maximizar os lucros. E a própria ideia, né, do trust. Né, quando uma empresa mais forte, um conglomerado mais forte, ele vai se anexando, né, absorvendo, comprando, adquirindo seus concorrentes. E no final você tem uma empresa que monopoliza aquele lugar, né, aquela atividade, né, na sociedade. Isso aí ficou muito claro, o cartel nos Estados Unidos do petróleo, né, o cartel do aço, da ferrovia, do transporte, né, vários desses capitalistas que transformaram os Estados Unidos em símbolos da indústria, né, lá na história norte-americana. É o capitalismo financeiro, é o capitalismo monopolista financeiro. Aqui, gente, eu acho que é bom imaginar como que os negócios, né, a parte financeira, vai começar muito a depender do Estado e de aprovações de leis em cada estado nacional onde esses conglomerados são sediados, né, e que o controle do Estado por parte desses grandes capitalistas vai criar leis que favorecem
o desenvolvimento deles e aumento dos lucros deles. E como se começa a pensar que o negócio de grandes capitalistas franceses faz parte dos interesses do próprio Estado francês. Então, política e economia estão completamente interligados nesse sentido. E, desta forma, a ampliação de mercados tem todo o interesse dos capitalistas franceses. E aí, então, o Estado francês vai utilizar seu exército, a sua força política, para a ampliação de mercados para satisfazer os seus sócios, os seus capitalistas, né, franceses, donos das empresas capitalistas francesas. É aí que a ideia de colonialismo retorna, né, buscar mercados consumidores, fontes de matérias-primas para a indústria francesa, por exemplo. E aí o Estado francês vai se preocupar em possuir colônias. A ideia novamente, não é, de se fazer a relação colonial se coloca. Aqui nós vamos chamar de neocolonialismo, né? Neocolonialismo comparando com o colonialismo, né, do século XVI, século XV, XVI, XVII, XVIII até XIX, né? Recentemente, no século XIX, havia acontecido as independências da América, por exemplo. Então, agora a ideia de um neocolonialismo, né, que obedece já outros sentidos que não são já mais os mesmos sentidos do colonialismo original. Aqui, inclusive, dá para a gente fazer também um quadro comparativo entre o antigo colonialismo e este neocolonialismo, né? Esse neocolonialismo aqui do século XIX e XX. O colonialismo original começa no século XV e vai até as independências no século XIX. Seu auge se deu entre os séculos XVI e XVII, exatamente na época da Idade Moderna. Já o neocolonialismo viveu seu auge entre os séculos XIX e XX, ou seja, na Idade Contemporânea. Em relação à questão econômica, o colonialismo original remete ao capitalismo mercantilista, ou capitalismo comercial. Já o neocolonialismo obedece à etapa do capitalismo monopolista financeiro. Em relação à questão política, o colonialismo original da Idade Moderna estava norteado pelos estados nacionais absolutistas. Já o neocolonialismo dos séculos XIX e XX já estava ligado ao Estado burguês liberal, que emergiu após as revoluções burguesas ao meio do século XIX. O objetivo final do colonialismo era a realização do exclusivismo metropolitano, que as colônias fornecessem gêneros tropicais, minérios como ouro, né, para a balança comercial favorável dos estados modernos europeus. Em relação ao neocolonialismo, o objetivo era a extração de matérias-primas e de recursos naturais para justamente a indústria europeia, e logo após também obter mercado consumidor e mão de obra barata. A justificativa que se deu para o colonialismo foi a expansão da fé cristã, a conversão dos nativos, dos indígenas, àquela religião. Já o neocolonialismo vai afirmar a Europa ser a verdadeira civilização e que estaria a Europa agora, ao colonizar outras regiões, levando a civilização, numa missão civilizatória, para tornar o mundo uma civilização única. O colonialismo O colonialismo original começa no século XV e vai até as independências no século XIX. Seu auge se deu entre os séculos XVI e XVII, exatamente na época da Idade Moderna.
Bom, então agora vamos ver algumas causas que explicam o processo do neocolonialismo. Claramente, são vários fatores, que se juntam para detonar esse processo histórico. Entre eles, a gente pode pensar na busca das indústrias, dos conglomerados industriais dos países centrais, busca por zonas de investimento, por matéria-prima e mão de obra barata, mercado consumidor para seus produtos industrializados e, sem dúvida nenhuma, não é, vão também buscar zonas que fossem assim uma válvula de escape para o excesso de população que esses países tinham naquela época. Em 1914, antes de explodir a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, por exemplo, tinha uma população de 68 milhões de habitantes. Veja isso. A Inglaterra, 45 milhões. A Itália, 36 milhões de habitantes. Então, havia um excesso populacional e, com certeza, era enxergado pelas grandes metrópoles europeias que a colonização em Ásia, em África, serviria como uma válvula de escape para esse excesso de população. Também podemos afirmar aqui que é claro que se criaram justificativas ideológicas para o domínio europeu sobre África e Ásia. Mais famosa dessas justificativas se dá exatamente por aquele poema daquele Kipling, de 1899 esse poema, em que ele fala sobre o fardo do homem branco. Quer dizer, o homem branco europeu criou a civilização. Se cria a ideia, se cria o conceito de civilização. E o que é a civilização, se não os padrões dos europeus? Então os caras criam a antropologia, e criam a ideia de uma civilização, e a definição para a civilização é exatamente os valores dos europeus, as características dos europeus. E os demais povos seriam então incivilizados, não civilizados, seriam bárbaros, seriam selvagens. Então haveria esse fardo do homem branco, que seria levar a civilização para lugares selvagens, esta missão civilizatória. Rapidamente, essas ideias vão acabar levando à compreensão de que existe a raça branca, que a raça branca tem a cultura superior e que todas as demais raças seriam inferiores, ao darwinismo social como decorrência desta visão, não é? E sem dúvida nenhuma, o racismo torna-se, nesse momento, no final do século XIX, uma doutrina acadêmica. O sentimento racista sempre existiu, evidentemente, mas agora os caras querem transformar o racismo numa doutrina acadêmica, o tal do darwinismo social. E a ideia que nortearia o mundo europeu de tentar civilizar os demais povos, e essa civilização é meio que o próprio branqueamento. Então, gente, em resumo, esses sentimentos racistas desenvolvidos pelos europeus ao longo do início desse processo de neocolonialismo vão acabar desaguando na eugenia, na medicina, e vão acabar levando no século XX ao nazismo. Em última instância, estas são as consequências da visão darwinista social aqui iniciada com o neocolonialismo. Muito bom, gente. Agora, então, vamos para a partilha da África nesse momento aqui da aula. Então, como se deu tecnicamente a partilha da África? A França já saiu, inclusive antes, na corrida imperialista, e já pegou partes lá do norte da África, pegou Tunísia, já lá por 1830, lá no final de 1880, mais ou menos, já estava com Marrocos, com essas pretensões.
Mas, de fato, a partilha africana se deu naquilo que ficou conhecido como Conferência de Berlim, de 1884-85. Então, as grandes potências europeias, fundamentalmente, né, ligadas à Segunda Revolução Industrial, vão se reunir em Berlim, capitaneados, ciceroneados, né, por aquele Otto von Bismarck, o arquiteto da fundação do Estado alemão, lá em 1871. Ali vão abrir o mapa da África e vão dividir o território. É bom dizer, gente, inclusive, né, que a ideia inicial, né, dessa conferência havia até sido proposta por Portugal, né? Portugal, que estava preocupado com o avanço dessas potências mais fortes, né, industrializadas, para cima de suas colônias, como Angola e Moçambique. Né? Portugal estava preocupado, né, em mantê-las. Até fez uma proposta de um tal de mapa cor-de-rosa. Né? O mapa cor-de-rosa seria a junção de Angola e Moçambique, né, no mesmo domínio de Portugal. É claro que depois não deu certo isso, mas foi a proposta inicial. Bom, ao longo da conferência, um movimento é muito importante citar aqui, que é o movimento da Alemanha, que certamente tem consciência que magoou muito a França lá na Guerra Franco-Prussiana, né? Na Guerra de Unificação Alemã de 1871. Então sabia que a França tinha um certo anti-germanismo e precisava isolar a França, porque se a França arrumasse muitos aliados, poderia ter uma guerra, nova guerra contra a Alemanha, poderia ser uma guerra mundial, pensava o Bismarck. Aliás, pensava de maneira correta. Então a Alemanha abriu mão de algumas pretensões na África e a França então pôde se destacar mais ainda, né, ficando com aquilo que seria o noroeste da África principalmente. O outro grande beneficiado foi, claro, né, a Inglaterra. A ideia da Inglaterra seria ter terras contínuas, do Egito lá em cima até o Cabo, né, a África do Sul hoje, lá embaixo, né, a cidade do Cabo. E ter uma estrada de ferro que ligasse sul ao norte. Essa era a ideia britânica, que quase se realizou, né? Que teve um território chamado África Alemã, ali que impediu que esses dois territórios fossem conectados. Muito bem. Então, você olhando o mapa aí, vai ver, né, mais ou menos como se deu essa divisão. No meio tem o Congo belga, né, que era uma propriedade pessoal do rei Leopoldo da Bélgica. Né? Você vê que Portugal manteve Angola e Moçambique, a Itália acabou pegando, né, Líbia. Houve duas regiões que ficaram independentes, não foram conquistadas pelos europeus. Foi a Etiópia, né? A Etiópia era um antigo reino, império africano muito forte, um lugar mais isolado geograficamente, não havia ali grandes recursos naturais que interessassem aos europeus, conseguiu manter sua independência. Depois, no século XX, acabou sendo anexado pela Itália, de Mussolini, mas só no século XX. Teve também a história da Libéria, né? A Libéria é uma história muito triste, porque seria uma zona norte-americana. Né? Depois, ali, né, na época, vamos dizer assim, da abolição e pós-abolição nos Estados Unidos, surgiu lá uma empresa que comprou essas terras da Libéria na África. E a ideia era pegar os escravos e os ex-escravos e mandá-los, não é, para a África. Como se fossem pessoas, então, não bem-vindas ao Estado americano, né, depois da abolição da escravatura. É uma história bem trágica, se você pensar, né? Essa história da Libéria, então. Mas, assim, em sentido geral, e a gente tem que destacar aqui que, incrivelmente, os caras europeus eles vão dividir a África, mas não vão convidar nenhum africano para essa divisão. Aliás, até a própria palavra africano não faz lá muito sentido. Porque são tantos impérios e povos com tantos interesses, línguas, etnias, culturas diferentes, que são chamados genericamente de africanos. Né? Isso já é uma visão preconceituosa. Bom, mas com certeza não são convidados para a divisão e sua história não é levada em consideração. Então, se você comparar a divisão que o europeu fez com a divisão real, étnica, inclusive, se você sobrepor essas duas coisas, você vai ver realmente as grandes diferenças e os grandes problemas. Você vai colocar ali no mesmo espaço, apenas por um interesse comercial europeu,
etnias que são rivais, inclusive etnias que são ligadas culturalmente, separadas. Então, após, inclusive, a saída do europeu, que começa, né, a sair da África, tem as descolonizações, né, a partir da Segunda Guerra Mundial, com certeza, muitas guerras civis vão explodir. E esse processo que eu estou explicando aqui para você, certamente ele já vai ilustrar um pouco das razões do subdesenvolvimento da África que vemos no período atual. Bom, meus caros, existe um conflito que é um conflito muito importante que deve ser destacado aqui nessa aula com vocês. Esse conflito muitas vezes cai em prova, cai em vestibular e tudo mais, que é a Guerra dos Boers, ou Guerra dos Boeres. Houve duas. A segunda é até mais importante, é o nosso foco. Deixa eu explicar para vocês. Os ingleses, né, como você já viu no mapa, dominaram o sul da África. Porém, havia ali, no sul da África, dois estados independentes. É o estado de Transvaal e o de Orange. Ali, né, migraram para ali e criaram esses dois estados independentes no sul da África, pessoas muito religiosas, pessoas que não queriam se misturar com ninguém, europeus como holandeses, né? Em holandês, boer seria fazendeiro. Então, Guerra dos Boers, Guerra dos Fazendeiros. Não seriam, então, religiosos radicais holandeses, franceses também, alemães também, em menor escala, que criaram esses dois estados com o meio objetivo, inclusive, de não se misturar. Né? Vão para lá, né, pensando nesse mundo mais isolado. Estão ali, né, nesses dois estados, em torno dos territórios coloniais britânicos. Só que lá no Transvaal, Pretória tem a maior, né, mina de diamantes, né, a maior reserva de diamantes do mundo. Então veja que é meio óbvio, né, que os ingleses vão ter muito interesse em pegar isso aí para eles. Então há uma primeira guerra de tentativa de anexação do território de Orange e Transvaal por parte dos ingleses em 1880, mais ou menos. E os Boers vencem. Aí tem uma segunda, essa que eu quero destacar aqui, de 1899, 1900, em que, de fato, os ingleses vencem. Os ingleses, então, absorvem esses dois estados independentes de Orange e Transvaal. Vão formar, em 1910, a União Sul-Africana. É a colônia inglesa, né? A União Sul-Africana. Tá bom. Só que esses tais Boers estão ali. Estão dentro dessa sociedade. Eles chegam à independência em 1931. Ainda são ligados ao mundo britânico pela comunidade britânica, né? Commonwealth. Porque a rainha ou rei da Inglaterra é o chefe de Estado, mas eles teriam um governo próprio, um parlamento próprio. Isso é 31, né? E a elite do país, agora independente, são os brancos, são os Boers. Eles têm toda a cultura particular deles. E a ideia de não se misturar é a ideia básica deles. Então, em 1948, eles acabam criando o sistema que ficou conhecido como apartheid, ou apartheid, que é a ideia de segregação. Vai para a lei a segregação entre brancos e negros. Com certeza, aos negros, na União Sul-Africana, as piores regiões para morar são para eles, né? Os piores empregos são para eles. Então, o casamento entre grupos étnicos diferentes é proibido. Então, há uma segregação oficial pela lei. Isto só vai, inclusive, se complexando e tornando mais repressor a cada dia que passa. Quando foi em 1961, inclusive, esta União Sul-Africana sai da comunidade britânica, proclama a República Sul-Africana em 61. E aí os Boers ainda, com, né, sua cultura própria, começam a impor mais leis segregacionistas ainda. Né? Inclusive a própria língua deles, né, seria chamada Afrikaner, né, é imposto a todos.
Um líder, inclusive, um líder negro começa as suas movimentações, que é o Nelson Mandela, que acaba, inclusive, preso, reprimido pelo governo oficial. Bom, essas leis segregacionistas, elas só vão aumentando nos anos 70, chegam ao auge, né, anos 70, anos 80, causando, inclusive, grande reação mundial contra esse apartheid, lá na África do Sul, boicote a tudo que é da África do Sul. Na década de 90, há uma negociação do partido, do movimento do Nelson Mandela com o governante, né, de Klerk, da época, né, governante branco. E aí o Nelson Mandela sai da cadeia, as leis são relaxadas, começam a serem revogadas. O próprio Nelson Mandela é candidato e vence as eleições. Lá por 94, essas leis do apartheid são então extintas na África do Sul e Nelson Mandela se torna o presidente. Então é interessante, né? Essa questão mais atual do apartheid, que foi marca da África do Sul no século XX, tem esta origem nesse conflito da Guerra dos Boers. Bom, gente, eu falei para vocês o que era importante em relação à partilha africana. Como o vídeo está ficando longo, nós vamos fazer uma segunda parte sobre o imperialismo, aí comentando sobre o imperialismo sobre a Ásia e também um pouco do imperialismo norte-americano. Mas isso na nossa continuação, no vídeo 2, não perde aí, tá bom? Valeu por assistir esse vídeo até agora sobre o imperialismo. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!